A paz de Jesus Cristo sejam com todos. O texto da nossa meditação está em Hebreus, capítulo 10, versículo 1, que diz assim: Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar o que a eles se chegam. Olha que coisa estrondosa, né? O escritor aos Hebreus fala da lei. Nós sabemos que existe a lei que foi dada a Moisés para o povo de Israel, também conhecida como a lei mosaica. E nós sabemos que existe a lei que chama a lei do Espírito e Vida, que Paulo fala em Romanos, e essa foi nos dada por Jesus Cristo, é nos revelada através do Espírito de Deus agindo sobre as nossas vidas. Então, existe a lei mosaica, né? A lei do povo de Israel. E o escritor aos Hebreus diz que essa lei era uma sombra de bens futuros. Sombra de coisas futuras. E o que é uma sombra? É algo que não se sabe exatamente o que é, porque é uma sombra, eu só consigo identificar algo, ver a sua forma correta quando ela está debaixo da luz, né? A sombra é assim, eu tenho um elemento, eu tenho, por exemplo, uma revista, aí bate a luz nela, e projeta uma sombra. E eu, quando olho a sombra, às vezes, por causa do formato, eu consigo identificar que aquilo era uma revista. Às vezes, não consigo ter a identificação correta do que era, porque eu só estou vendo a sombra. Agora, quando eu olho para o elemento, para a revista, aí sim, aí eu consigo identificar o que é exatamente aquilo. Então o escritor aos Hebreus está falando que a lei era uma sombra. Era algo onde se refletia uma luz e projetava uma sombra. Então quando eu olhava para a sombra, eu não tinha certeza do que era aquilo. Por quê? Porque eu estou olhando para uma sombra, eu não estou olhando para o objeto real. Então a lei era uma sombra. E o que? Ela era a sombra do quê? Era coisa de bens futuros. E nós sabemos que bens é algo que eu posso possuir, que eu posso pegar, que eu posso tomar posse. E o que são esses bens que refletiam, né, uma sombra, projetavam uma sombra chamada lei? Esse bem que tem chama-se sangue de Jesus Cristo, seu sacrifício, redenção eterna, tudo aquilo que eu posso tomar posse para a minha vida. Então a Bíblia diz que o Cordeiro foi sacrificado desde a fundação do mundo. Então nós temos o sacrifício do Cordeiro, objeto. Aí vem a luz de Deus, né, a iluminação, ele projeta uma sombra. A sombra é a lei. Então na antiga aliança eles olhavam para a sombra. Porém, quando Cristo se revela e os nossos olhos são curados, né? Nós podemos ver agora a revelação de Deus, Jesus Cristo, que estava durante todo o Antigo Testamento, ele é revelado para nós agora, para a igreja. Eu posso olhar para Jesus Cristo, que era o real, o sacrifício real, tudo aquilo que já existia, e que quando a luz brilha sobre Jesus, projeta-se aquela lei que é uma sombra. Porém, agora a sombra não mais existe, porque a luz veio de forma definitiva para o mundo. O sol da justiça, Jesus Cristo, brilhou e está brilhando para aqueles que o amam, para aqueles que o temem. Então o escritor aos Hebreus nos fala, né? Porque a lei é sombra de bens futuros, não é uma imagem exata. Nunca aqueles sacrifícios, nunca o ritual que a lei fazia pode chegar a aperfeiçoar ninguém. Aquilo era algo emergencial, não era algo definitivo, era algo imperfeito. Porém, Jesus Cristo nos trouxe tudo aquilo que é perfeito. O perdão para os nossos pecados, a salvação da nossa alma de forma definitiva, só através do sacrifício de Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo.